Muito bem, vamos aqui relembrar o que a gente já andou dando uma olhada nesses capítulos, né? Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar direto, tá? Que eu não vou estar vendo que vocês vão estar, eu não vou estar vendo a telinha de vocês, vou estar aqui mais focado na apresentação, tá bom? A gente já falou, né, ao longo desse nosso percurso. A gente falou dos motivos históricos, dos geopolíticos, dos culturais, né, cósmicos também, referentes à Batalha de Kurukshetra. No capítulo 1... Peraí, chegou mais alguém. Solange. Pronto. Daqui a pouco ela entra. No capítulo 1, a gente deu aquela introdução, né? Fizemos uma breve introdução, montou-se o cenário que estava acontecendo, para a gente entender melhor, assim, que era uma batalha, uma guerra fratricida, né? No capítulo 2, Krishna faz um resumão da Gita, que é, né, a Arjuna apresenta as dúvidas dele, os motivos dele não querer lutar, né? E aí Krishna, no capítulo 2, faz um grande resumo da Bhagavad Gita e introduz o primeiro conceito de yoga, né, que é Buddha Yoga. Ele começa a falar essa yoga da inteligência, Buddha inteligência. Ele começa a falar disso para a gente. Aí no capítulo 3, a Arjuna fica confuso com o que Krishna revela no capítulo 2, né? Então, né, ele fala, pô, peraí, tu tá querendo que eu haja, mas que... como é que é isso? Né? Como é que é para agir ou é para eu pensar em Buddha Yoga? Como é que é isso daqui? Então, Krishna puxa, né, Arjuna de novo por aqui agora. Ele fala, ó, cara, vamos viver o momento presente, você precisa agir. Pé no chão, o que a gente vai ter que fazer? Como é que a gente vai fazer? Né? E agora, nesse capítulo 4, Krishna vai narrar sobre o outro caminho que também é tomado. Não é bem um outro caminho, mas a gente pode interpretar dessa forma. Que é Jnana Yoga, né? Que é o cultivo de conhecimento. Mas que conhecimento que é esse? Né? Qualquer conhecimento, qualquer coisa está valendo? Não, não é bem assim, né? Não é qualquer coisa está valendo, não. Então, Krishna vai explicar para a gente maiores detalhes agora nesse capítulo 4, um capítulo muito bacana, muito legal e bastante interessante mesmo. Tá? Eu coloquei aqui para a gente eu não diria que seja uma escala, né? Mas são etapas, assim, talvez, ou coisas que se encaixam, né? Que é Karma Yoga, que é a yoga da ação, né? Jnana Yoga, que é esse yoga, esse caminho do conhecimento, né? E Bhakti Yoga, que é um aspecto de devoção. E Krishna vai sempre estar trabalhando esses três aspectos para a gente. Ele sempre vai mexer nesses três aspectos. Vai ser bastante interessante aqui o nosso papo de hoje. Beleza? Então, vamos lá. A gente fechou o capítulo 3, né, com esse comentário de Srila Prabhupada, né, que esse terceiro capítulo do Bhagavad Gita nos leva de maneira conclusiva à consciência de Krishna, pelo fato de que passamos a nos conhecer como servos eternos da Suprema Personalidade de Deus, sem considerarmos o vazio impessoal como o fim último. Na forma de existência material, de certo, nos influenciamos pelas propensões à luxúria e pelo desejo de assenhorar-nos dos recursos da natureza material. O desejo de dominar e de desfrutar os sentidos é o maior inimigo da alma condicionada. Porém, pela força da consciência de Krishna, podem-se controlar os sentidos, a mente e a inteligência materiais. Então, nesse capítulo 3, Krishna descreve, né, ele descreveu a luxúria como a causa da escravidão material. Aí, que luxúria é essa, Raghavira? Não é aquela luxúria, essa palavra ela foi traduzida, mas ela não é uma boa tradução. Kama não é uma luxúria, eles traduzem kama como luxúria, mas kama não é bem isso.
né? Kama é aquele desejo de desfrute material, né? Um desejo de posse dessa natureza material, né? É mais por aí, tá? E ele fala que a gente pode refrear esses desejos através da inteligência espiritual deliberada, tá? E aí a gente encerra esse capítulo com esse comentário de Srila Prabhupada, e aí começamos agora nosso capítulo de Jnana Yoga, que é um capítulo muito bacana, mesmo, muito legal. Então, aqui pensando aqui em termos genéricos, como é que a gente tem? O que foi falado? A gente tem um Karma Kanda. Vocês lembram do que era esse Karma Kanda? Karma Kanda são aqueles aspectos onde você cultiva determinadas ações, realiza determinadas coisas, almejando um resultado futuro, né? Você executa as ações dentro do Dharma, né? Mas você ainda está almejando resultados futuros. É Karma Kanda. E aí Krishna vai falar de Karma Yoga. Esse Karma Yoga não é Karma Kanda? Não, não é Karma Kanda. O Karma Yoga é quando eu realizo uma determinada ação dharmica dentro do meu Dharma, dentro da minha natureza, seja ela como pai, como filha, como mãe, como professor, como aluno, como que for, né? Você realiza aquela ação dentro do seu Dharma, oferecendo isso para Krishna, né? Sem se apegar aos resultados da ação. E agora ele vai falar de Jnana Yoga. Então, assim, num resumo aqui do nosso de Jnana Yoga, desse capítulo 4, Jnana Yoga é o quê? É o conhecimento transcendental. A yoga do conhecimento transcendental, yoga do conhecimento. Então, ele fala, nos versos de 1 a 4, ele fala da linhagem do conhecimento transcendental. Que linhagem que é essa que a gente está falando, Raghavira? A gente está falando do Parampará, a linha de sucessão discipular que é estabelecida e que esse conhecimento transcendental é passado de maneira fidedigna entre essa estrutura de guru, discípulo. Aí esse discípulo, em algum momento, ele se torna um guru e passa o conhecimento de maneira inadulterada, né? Versos 5 a 10, a natureza divina da aparição do Senhor Krishna. Dos versos 11 a 15, Krishna, o Criador, Krishna, o Criador, e a culminação de todos os caminhos. Versos 16 a 24, entendendo karma na plataforma de Jnana. Versos 25 a 33, como alcançar Jnana através de águia, sacrifício. E versos 34 a 42, método, resultado e as glórias de alcançar Jnana. Então, isso é bastante interessante, né? Essa parte aqui. Esse versos 1 a 3 aqui é interessante que ele fala, né? Já como é que isso aconteceu, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos olhar como é que isso aí aconteceu. Como que esse conhecimento é passado. Então, Krishna fala que passou esse conhecimento primeiro para o Deus Sol, depois ele fala que o Deus Sol passou isso para Manu, de Manu vem o Manu, tá? E Manu passou para o grande rei Ishvaku, né? E aí a sucessão foi interrompida. E aí Arjuna pergunta para ele assim, peraí, cara, como é que você passou isso para o Deus Sol e tal? Né? E Krishna ainda fala assim, não, olha, eu me lembro de todos os meus nascimentos, mas você não consegue se lembrar dos seus. Tá? Você já veio aqui diversas vezes, mas eu me lembro de todas as minhas aparições e você não consegue se lembrar das suas. Isso porque ele está envolto nessa energia material de Krishna. Então vamos lá. Eu vou pegar um bloco um pouquinho maior para a gente poder ter uma noção melhor, tá? Vai ficar um pouquinho mais fluida aqui a nossa conversa. Versos 1 a 10. Então, a primeira coisa que ele fala, realmente, começa a colocar nesse capítulo, é que se a gente está querendo um determinado conhecimento, como a gente vai obter esse conhecimento? Faz sentido essa pergunta, né?
Como é que a gente vai obter esse conhecimento? Então ele começa a falar do Parampará, a linha de sucessão discipular. Então Krishna explica como é que esse conhecimento é transmitido e mantido. Tá? E fala também que quando há uma falha na transmissão, ele mesmo advém, ou manda seu devoto, né? Seja um filho, seja um devoto, seja o que for. Ele manda alguém para falar, ó, cara, o conhecimento que se perdeu, restabelece o conhecimento, né? E a Krishna explica também as condições para o seu advento, para que ele vai vir em que situação? Ele vai vir para aniquilar malfeitores, ele vai vir para proteger os devotos, ele vem para reapresentar o conhecimento espiritual verdadeiro. Yoga, Jnana Yoga, esse conhecimento, tá? E aqueles que não é eu não, é aqueles que compreendem sua verdadeira natureza transcendental já são almas liberadas, elas não voltam a nascer. E aqui tem interessante, são dois conceitos bacanas a gente realmente absorver, tá? A primeira delas é essa ideia de sucessão discipular, que eu acabei de comentar com vocês, tá? O mestre, o guru, ensina o seu discípulo se torna um mestre que ensina um outro discípulo, e esse ensinamento fidedigno, ele é passado de mestre para discípulo através de gerações e gerações e gerações, tá? A nossa linha da Gaudiya Sampradaya, né, a nossa linha de sucessão discipular, ela remonta realmente bem para trás, tá? A gente tem um histórico até mesmo antes de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, quem foi Chaitanya Mahaprabhu, Raghavira? Foi um dos avataras, esse é um avatar mais especialzinho, que se manifestou em 1358 a 1400, alguma coisa, nessa era moderna já, né? Depois da Era Comum, né? E na Bengália, até estava na Bengália, se manifestou e estava lá. Mas a gente vai conversar sobre Chaitanya Mahaprabhu num outro momento, tá? Não vai ser agora, não. Mas a gente consegue repassar essa linha de sucessão discipular até chegar lá em Krishna, quando ele veio, né? 5.100 anos atrás. Então, tem toda uma linha de sucessão discipular. E esse conhecimento ele é passado de maneira fidedigna. Tá? Os textos são os mesmos, os versos são os mesmos, não houve alteração no verso da Gita. Acho que tem um ou outro, tem uma Gita que pega, para não dizer que não tem absolutamente nada, tem algumas versões da Gita que pegam dois versos e juntam um só, e tem umas que pegam um verso e transformam em dois, coisas assim, mas o texto em si, ele é o mesmo. Né? São 700 versos e são os mesmos. Tá? Outro conceito interessante desse bloco, nesses versos de 1 a 10, é esse conceito de avatara, de quando Krishna desce da sua morada espiritual e vem para cá. Avatara significa literalmente isso, né? Aquele que desce. Tá? Ele desce da sua morada espiritual e vem para cá. E ele fala o porquê que ele veio. Ele fala assim, não, eu venho aqui para aniquilar malfeitor, proteger os devotos, representar o conhecimento espiritual, né, reapresentar isso aí. E aí, vamos aqui para alguns versinhos desse trecho que chamaram a minha atenção, acho que vale a pena. O primeiro é esse 2, eu vou ler o sânscrito aqui para vocês, que ele é bacana de ser lido também, da gente pegar a pronúncia, tá? Diz o seguinte, Evam param parapraptam imam raja shayuvidu sakalene hamahata yogunashta parantapa. E aí a tradução é a seguinte, essa ciência suprema foi assim recebida através das correntes de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na dessa maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida e, portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido. Então, aqui tem duas palavras que são interessantes, que é yoga, a ciência do relacionamento com o Supremo, yoga significa isso,
e Nashtaha, dispersa. Então, ela foi dispersa. E se a gente para e dá uma olhada assim, no contexto histórico, o que estava acontecendo, né? 3067 antes dessa era comum, o que estava acontecendo? O que tinha no mundo? A gente tinha os egípcios, tinha os gregos, tinha romanos, tinham persas, tinham todas essas tradições, mas todas elas haviam perdido esse conceito fundamental de, de quem realmente é Deus. Nenhuma dessas tradições apresenta um conceito real de um Deus supremo. Mesmo no Sudeste Asiático, mesmo na Índia, nessa época lá, também já tinha essa situação de que o conhecimento sobre a suprema personalidade de Deus também havia se perdido. Então, Krishna Avatar, ele desce da sua morada espiritual nesse mundo e o conhecimento, aos poucos, vai sendo retransmitido, ele vai sendo transmitido. E aí vai chegando lá na tradição abraâmica e a edificação do primeiro templo monoteísta no Ocidente. Então, isso assim, passou um tempo aí para isso aí acontecer, mas é assim que fluiu. Tá? Bom, outro versinho aqui que também é muito legal, que é o verso 7. É um verso muito famoso da Gita, né? Muito famoso mesmo. Ele explica por que Krishna veio aqui. E fala o seguinte, o sânscrito é assim, Yada yada hridharmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Então, onde e sempre que haja um declínio da prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio descendo. Tá? Aí, vamos lá. Dharmácia, ele traduz como religião, e adharmácia, ele traduz como irreligião. Mas dharma e religião não são a mesma coisa. Então, essa tradução de Dharma para religião, ela não é uma tradução que encaixa, não é Dharma não é só religião, é muito complicado de traduzir, é uma palavra muito difícil de ser traduzida mesmo, tá? Você pode pensar nos conceitos religiosos, éticos, morais, na situação iluminada, no seu propósito de vida, tudo isso se encaixa como Dharma. Se encaixa como Dharma também a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. Só que isso tudo junto, né, num pacotão só. Então é complicado de falar que isso é religião. Não, é religião no sentido de que você é um processo pelo qual você se estabelece de novo esse seu vínculo com Krishna, né, com Deus. Mas não é bem isso aí. Não é a tradução para o português não é bem essa, nem para o inglês. Então esse é um verso muito famoso na Gita e nesse verso Krishna explica por que ele está vindo, né? Sempre que há esse Dharma, sempre que há um declínio do Dharma, tá? Ele vem. E sempre que há um aumento do Adharma, o que é o Adharma, então? Adharmácia. Adharmácia, Adharma. A, não. Dharma é o Dharma. Então, tudo aquilo que não é Dharma, tudo aquilo que é adármico, e que com isso começa a aumentar, então Krishna se manifesta. Aí ele fala, Tadatmanam Srijami, Ahantada. Então, neste momento, então, Tada, Ahantada, neste momento, Atmanam, eu mesmo, Srijami, manifesto, Aham, eu. Então, ele mesmo se manifesta. Então, Krishna explica aqui o motivo, né, pelo qual ele é avatar nesse mundo, pelo qual ele descende nesse mundo. Ok? Vamos lá. Tem um comentário aqui de Srila Prabhupada nesse verso que é muito bacana, que diz o seguinte: portanto, todo e qualquer avatar ou encarnação do Senhor tem uma missão específica. E todos estão descritos nas escrituras reveladas. Não se deve ser aceito como avatar alguém
a quem as Escrituras não mencionam em nenhuma de suas passagens. O fato é que o Senhor não aparece apenas em solo indiano, ele pode manifestar-se em todo e qualquer lugar, e sempre que deseja aparecer. Em toda e qualquer encarnação, ele fala sobre religião, tudo aquilo que pode ser compreendido por um povo em particular, sob circunstâncias específicas. Mas a missão é a mesma: conduzir as pessoas à consciência de Deus e à obediência dos princípios religiosos, dos princípios dármicos. Algumas vezes ele vem pessoalmente e outras vezes ele envia seu representante genuíno sob a forma de seu filho ou servo, ou ele mesmo vem em alguma forma disfarçada. Então, Prabhupada menciona essa situação, né, que não deve ser aceito como Avatara, ou alguém que não esteja mencionado nas escrituras, por conta de uma certa tradição que existe na Índia e que acontece até hoje. Então, lá tem menos por conta das mídias sociais, né, da internet, então a coisa fica um pouco mais menos descarada, né? Mas volta e meia aparece alguém dizendo que é uma encarnação de Cristo, que é uma encarnação de Deus. Não, eu sou Deus, aí tem aquele aspecto impessoal, que tudo é Deus, tudo é Brahman e tal. Aí o cara se acha que não, eu agora me tornei, sou Deus, sabe? Como assim? Né? Não é assim. Não é desse jeito. Né? Então, essas pessoas, quando você vai se aprofundando mais um pouquinho, vai, né, pesquisando sobre elas, você vai acabar entendendo que são enganadores, que eles desejam apenas se lucrar e se aproveitar de pessoas desavisadas, né? E elas buscam unicamente por sua própria satisfação pessoal. E aqui Prabhupada faz uma alusão direta a Jesus, né? Claramente, isso é bem óbvio, né? Seu filho ou servo, tá? E aí a Chaitanya Mahaprabhu, que é quando ele advém sobre alguma forma disfarçada. Chaitanya Mahaprabhu é uma manifestação de Krishna, uma encarnação de Krishna, só que não é só Krishna. Ele vem como Krishna, mas ele vem no humor de Radharani. Então ele tem a pele dourada. Ele queria entender o que é esse amor que Radharani sente. Mas a gente vai falar sobre Chaitanya Mahaprabhu num outro momento, tá? Bom, vamos seguir aqui adiante. Tá tudo bem até agora, gente? Tá tudo tranquilo? Tá na paz? Não, a Denise tem perguntas. Querida, fala, pergunte, que senão eu não vejo. Só fui ver você agora. Essa você colocou que a respeito da vida de Jesus, são duas perguntas. Uma, onde estaria esse advento nas escrituras, né? Porque tudo tem que estar lá. E a outra pergunta é, esse avatar, ele recebe um nome especial, não me lembro por quem, não me lembro o nome. É essa a segunda pergunta. Quando ele vem como filho, eu também não lembro. Acho que Jesus não está nas escrituras, não tem. E a vinda de Jesus ela é bem, bem pontual, né? Ele fala aqui sobre essa questão de ser o filho de Deus, assim, mas para nossa tradição ele é mais como um guru, né? Também em outras aulas eu vi que, na verdade, como ele se diz, o filho unigênito, né, que é o mesmo que Brahma, como foi Brahma, que não foi gerado através de uma parte feminina, e que ele seria uma extensão de Brahma. Não sei se vale a pena entrar por este assunto. Não, porque assim, vamos lá. Até o Concílio de Nicéia, se eu não me engano, Maria não era virgem ainda. Depois do Concílio de Nicéia, ela passou a ser virgem. Então a gente tem uma série de detalhes assim que são meio complicados de entrar. Não estou diminuindo o que Jesus, né, Cristo pregou, não é isso. Distorcido. Mas houve muita distorção, né? A gente teve toda a Bíblia que foi construída por Constantino. De Maria, deixamos à parte, sei lá, em relação a um avatar que se diz como filho unigênito, que a gente também não sabe se é por aí, né? Mas
a gente vê muita similaridade, uma cópia das escrituras no catolicismo é assim, escancarada. Depois que a gente toma conhecimento do Bhagavad Gita, do Srimad, assim, uau, a Bíblia é uma cópia bem rasa, vamos dizer assim. É E superficial. como filho unigênito, houve bom, então quem é o filho unigênito seria Brahma, e seria assim uma aparição de Brahma. A gente pensa um pouco nessa questão do aparecimento de Brahma, até por conta de algumas coisas que aconteceram, né, dele estar ressuscitando e tal, e a gente tem esse mesmo exemplo com Haridas Thakur também, né? Isso. É isso que eu queria lembrar, tá? Já. É justamente dele, né? Que ele foi açoitado, aí afogaram ele, aí jogaram ele no rio. 3 dias depois ele estava lá na cabana dele, cantando a japa de novo, falando: não, gente, agora pode vir, pode me matar, que dessa vez eu juro que eu vou morrer. Entendeu? Então foi mais ou menos nesse sentido aí. Bom, vamos seguir mais um pouquinho aqui adiante. Opa, pronto, voltou. Não, peraí, não era essa aqui que eu queria. É aqui. Muito bem. E aí a gente tem. Fizemos esse comentário, e aí a gente tem aqui. Tem mais alguma coisa? Tem. A gente fez esse comentário daqui, né? E aí não fizemos esse comentário de cá. Esse comentário é do verso 10, que é o seguinte: como se descreve acima, é dificílimo para uma pessoa muito afetada pela matéria compreender a natureza pessoal da suprema verdade absoluta. De um modo geral, as pessoas que estão apegadas à concepção de vida corpórea vivem tão absortas no materialismo que lhes é quase impossível compreender como o Supremo pode ser uma pessoa. Traz materialistas nem mesmo podem imaginar que existe um corpo transcendental, imperecível, pleno de conhecimento e eternamente bem-aventurado. No conceito materialista, o corpo é perecível, cheio de ignorância e completamente miserável. Portanto, as pessoas em geral têm em mente esta mesma ideia corpórea quando ouvem a respeito da forma pessoal do Senhor. Eles acham que é feito de matéria, dessa energia material e não da energia espiritual. E aí a coisa complica mesmo. Tá? É todo feito de energia material, ele é todo transcendental, ele é diferente dessa forma material a qual a gente se encontra. Isso confunde as pessoas. Bom, verso 11, esse verso é muito bacana e ganhou aqui um pedacinho especial, por quê? Porque ele fala também de como é que Krishna se relaciona, como é que ele reciproca com o seu devoto. Tá? Ele vai falar o seguinte: todos os que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos, ó filho de Pritha. Olha só. Então aqui a gente tem que começar a entender que Krishna é tudo. Ele é a matéria e é o mundo espiritual. Então todos nós, de uma forma ou de outra, a gente se relaciona com Krishna. Só que a pessoa, ela pode escolher não saber de Krishna. Ela pode escolher não acreditar em Deus. Né? Ela pode falar assim: não, vou ignorar Deus, vou ignorar que ele existe. E Deus vai reciprocar como? Fingindo que não existe para aquela pessoa. Agora, para aquela pessoa que é devotada e que vê Deus em todo lugar, então Krishna está sempre com ela. Essa é a medida de reciprocidade. Na medida que eu vou me entregando para Krishna, me rendendo a Krishna, mais ele vai se revelando. Mais ele vai dando condições para que eu desenvolva essa minha inteligência espiritual, esse conhecimento espiritual, que é o tópico desse capítulo. Vamos lá. Comentário de Srila Prabhupada nesse verso 11.
Por conseguinte, Krishna é o objeto de realização para todos. E assim, toda e qualquer pessoa satisfaz-se de acordo com seu desejo de tê-lo. No mundo transcendental também, Krishna reciproca com seus devotos puros numa atitude transcendental, estabelecida segundo a maneira como o devoto deseja conviver com ele. Um devoto talvez queira Krishna como mestre supremo, outro como amigo pessoal, outro como filho e outro como amante. Krishna recompensa todos os devotos igualmente, segundo as diferentes intensidades de seu amor por ele. Então, aqui Prabhupada está fazendo está dando uma pincelada, né? Ele dá aquela pinceladinha, faz uma introdução muito breve sobre as raças. O que são essas 5 raças? São as 5 principais maneiras de você se relacionar com Deus. E raças são sabores diferentes. Raças, literalmente, é sabor, é humor. Tá? São sabores diferentes, são humores diferentes de manifestar o seu amor para o Krishna. Tá? Isso vai ser explicado melhor, bem melhor no Srimad Bhagavatam, e a explicação dessas raças, desses humores, isso vai ser assunto para a gente abordar num outro curso, quando a gente chegar lá no Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam começa quando a Gita termina. Aí a gente pode pensar nisso. Né? Vamos lá. Versos 12 a 15. Tá, e o que acontece nos versos 12 a 15? Krishna vai falar das pessoas materialistas que buscam resultados fruitivos. Né? Elas se enquadram no sistema social de acordo com a sua natureza, nos sistemas de varnas criados por Krishna. Isso aqui, esses varnas, né, esse sistema dos varnas e ashrams, a gente vai ver melhor lá no capítulo 18. Tá? Krishna fala que ele mesmo nunca trabalha de forma fruitiva e aqueles sábios que seguem seus passos se libertam. Então, aqui é interessante que tais pessoas, né, materialistas, vivem a desejar o resultado das suas ações. Essas pessoas, elas são chamadas de karmis, né, os que almejam karmis, os que almejam os resultados das ações, e que são sempre em volta por uma névoa de ilusão, justamente por ansiar esse futuro desejado. Essas pessoas condicionam a sua felicidade a um aspecto que ainda não aconteceu, ao aspecto do futuro. E com foco das suas mentes no resultado do futuro das suas ações, tais pessoas se esquecem de viver o presente, o aqui e agora. É bem mindfulness esse papo aqui. Né? Ele se esquece de viver o presente e acaba por se encontrar numa constante ansiedade, que gera ansiedade. Ela está numa ansiedade daquilo que vai acontecer, não, porque aí eu vou conseguir aquela geladeira, aquele celular, aquele computador, aquela casa, aquele relacionamento, aquele filho. Fantasia o futuro, deseja esse futuro, tece seus planos conforme os resultados que almejam colher, e vive em ilusão, né? Aí a gente vive numa ilusão, cheio de ansiedade. Quem nunca, né? Eu já várias vezes, nossa. Uns anos para trás, então, misericórdia. Então, karmi é aquele que pratica karma, e yogi é aquele que pratica yoga. Então, karmi é aquele cara materialista, tá? Ele faz uma determinada coisa que é o resultado daquela ação, daquela coisa que ele fez, tá? Ele busca pelo resultado futuro. Essa busca, né, pelo resultado futuro é a principal corrente que nos aferra aos ciclos de nascimentos e mortes. A gente está sempre desejando. Aí, no momento da nossa morte, a gente está desejando ainda, continua desejando. Desejando o quê? Krishna? Não. A gente quer, sei lá, o carro, casa, aquele relacionamento, aquele filho, aquela coisa, aquela situação, aquele prazerzinho. Né? E aí, o que acontece? Se você está querendo tanto essas coisas, vai ter que voltar para cá para viver essas coisas. Aí entra naquele ciclo da lei do karma, né? Nascimentos e mortes.
Comentário de Srila Prabhupada no verso 12. Estes tolos não estão interessados na consciência de Krishna, com a qual se consegue a solução permanente dos problemas da existência material. Todos eles estão em busca do gozo dos sentidos. Este verso indica que as pessoas raramente se interessam pela consciência de Krishna. Elas estão interessadas principalmente em prazer material. Que verso que é esse, Raghavira? Esse aqui, ó, verso 12. Vamos lá. Verso 12. Os homens neste mundo desejam sucesso nas atividades frutivas e, por isso, adoram os semideuses. É claro que os homens obtêm rapidamente os resultados do trabalho frutivo nesse mundo. Só que aí esse resultado vem, e aí você fica frustrado, ou daqui a pouco você está desejando outra coisa, e aí fica nesse loop eterno. Vamos lá. Tá tranquilo até agora, gente? Perguntas, dúvidas? Qualquer coisa me interrompa, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Versos 16 a 18. Krishna vai explicar que é difícil compreender o que é ação, o que é karma. Por isso que mesmo Arjuna se confunde. Ele fala assim, existe ação, inação e ação proibida. E existe ação na inação e inação na ação. Aqui é um trocadilho. Aqui é bom. Agora a gente tem que tomar cuidado para não dar nó na cabeça, que essa parte realmente dá nó na cabeça. Tem um trocadilho em sânscrito aí com a palavra karma. Karma é ação. E karma também é a reação da ação. Então, Krishna usa esse duplo sentido. Por isso que ele faz um trocadilho mesmo. Tá? Isso é bem comum nos textos védicos. Tem hora que rola isso mesmo. Então, comentário de Srila Prabhupada. Eu vou explicar já um pouquinho mais sobre ação, inação, tudo isso aí. Calma que vai ter. Verso 16. Portanto, devido à sua misericórdia motivada para com seus devotos, o Senhor explica diretamente a Arjuna o que é ação, o que é inação. Só uma ação executada em consciência de Krishna pode livrar alguém do enredamento da existência material. E a gente viu isso no capítulo 3, quando a gente estava falando de Karma Yoga, que é a ação em consciência de Krishna. Karma Yoga é a ação feita dentro do Dharma, sem almejar o resultado da ação, vivendo aqui agora, eu estou fazendo aquela ação, porque aquilo é o correto, a minha ação iluminada, é o melhor que eu posso fazer naquele momento para aquela situação, e eu estou oferecendo essa ação como uma oferenda para Krishna, estou fazendo isso como uma oferenda a Krishna. Aí é a ação em consciência de Krishna. Né? Ele vai falar que a gente também sabe disso, né? A gente viu que essas ações em consciência de Krishna, elas não acumulam karma. O Karma Yoga é uma ação com inação. Eita. Calma aí. Vai ficar mais fácil de entender. Peraí. Então vamos lá. Vamos detalhar isso aqui. Karma. O que é karma? Karma é toda ação lícita. É uma ação comum no mundo material, que gera uma reação futura no mundo material. Pode já estar em ansiedade ou em bondade ao mundo material. Tá? Como assim, Raghavira? A ação, o que é esse karma? É ação no Dharma? É ação no Dharma. Tá? Essa ação no Dharma, ela pode ter uma consciência mundana. Eu faço, é lícito, é dármico, mas eu desejo o fruto daquela ação. E aí eu fico atado ao quê? Ao fruto daquela ação, à sua reação. E vikarma. Vikarma é ação ilícita, também no mundo material, que também gera uma reação muito ruim futura e te ata em sofrimento. A ação fora do Dharma, a ação ilícita, ela era aquela ação que causa sofrimento aos outros ou a si mesmo. E tem como resultado o aferramento
nesse mundo material através do sofrimento. Então, a gente, ó, importante aqui, a gente está falando de uma consciência mundana, tá? É disso que a gente está fazendo, é disso que a gente está falando. Uma pessoa viu que executa um assassinato, né? Por exemplo, é completamente diferente de um policial que, de repente, precisa cumprir o seu dever e se vê obrigada a matar um determinado bandido. São coisas, né? Uma é ação lícita, outra é ação ilícita. Né? Mas isso é facinho de entender, essa parte aqui. Ficou mais claro. Opa, peraí, desculpa. Ok. E a karma? A karma é a ação executada no Dharma, em consciência de Krishna. Ou seja, eu estou executando aquela ação, está no meu Dharma, mas tem um detalhe mais aí, tem mais um detalhezinho. Eu não almejo os resultados daquela ação e tem o plus aí. Eu ofereço essa ação a Krishna. Como assim, Raghuvira, se oferece ação? Se oferece ação para Krishna. Entende? O próprio ato de você agir, você faz aquilo como uma oferenda. E Krishna vai falar disso um pouquinho mais à frente. Tá? Então, esse akarma, não. Karma, ação. Então, essa é a ação que é executada, né? É a nossa ação iluminada, é a ação correta, a ação ética, a ação que se espera da sua melhor versão. Tá? Executando essa ação sem apego ao resultado da ação e como uma oferenda para Krishna. Bom, tá bom. Mas e aquele papo de nação na ação? Vamos lá. Ação na inação, ou seja, a atividade transcendente é atividade. Aliás, inação na ação. A atividade transcendente, aquela que é atividade que é transcendental, é atividade. Não é um ato meditativo ou mental apenas. É uma atividade mesmo. Você está agindo. Tá? É algo que realmente acontece. Um bom exemplo é seva, quando a gente faz seva, quando a gente faz algum serviço para Krishna. Você está agindo. Né? Está agindo. Você não deixou de agir. Mas ela é uma ação que ela não vai estar te gerando um karma, porque ela está transcendental. Tá? E ação na inação. Aquele que acha que pode não fazer nada e ainda assim se livrar do karma, ele se engana. Tá? É impossível não fazer nada nessa plataforma material, não tem como. O próprio ato, o próprio fato de você não agir já é uma ação e que gera karma. Então, inação na ação é atividade transcendente, aquilo pelo qual almejamos e nos liberta do cativeiro material. Essa é a beleza da Gita. Tá? A gente não precisa ir para uma caverna nos Himalaias, para uma floresta intocada, para ficar meditando. Não. A gente pode agir agora, aqui mesmo, no nosso dia a dia, com a consciência elevada, buscando ser as nossas melhores versões e transformando cada ação em uma ação iluminada. Olha só que coisa bacana, que coisa bonita, né? Por ser a ação que mais se encaixa em nosso Dharma e realizando isso como uma oferenda para Krishna. Não precisa deixar de ser mãe, não precisa deixar de ser pai, não precisa largar emprego, não precisa sair correndo para a floresta, para os Himalaias. Não. Você pode agir agora, já. Agir, mas com pensamento elevado, com foco em Krishna, sem se preocupar com a sua ação. Isso a gente falou no capítulo anterior. Tá. E a ação na inação? Aí ficou mais fácil da gente entender, né? Se eu estou nessa plataforma material e sem consciência de Krishna, tudo, né, até o ato de não fazer nada, gera karma. Exemplo, e se aquele policial que a gente falou ali atrás resolve não impedir um crime para não agir com violência? Não vou agir com violência, não, porque eu vou ter que matar aquele bandido ali, não vai rolar, isso vai ser ruim para mim, aí o bandido vai matar outra pessoa. Não. Né? Aí não.
Não é assim. Ele tem o dever de agir. Se espera dele que ele haja. Esse é o dharma dele. Ele precisa agir. Assim como Arjuna precisava agir, precisava lutar. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Será que vai ter tempo hoje? Eita. Eu acho que não. Vamos tentar. A ação perfeita é aquela desprovida de desejo, de gratidão, esse é dos versos 19 e 24. A ação perfeita é aquela desprovida de desejo, de gratidão dos sentidos. O sábio, a sábia perfeita, age, faz de tudo, só que está sempre desapegado, tranquila, com a mente e inteligência sob controle, sem sentimento de posse, sem inveja e é equânime diante das dualidades desse mundo material, felicidade, tristeza, ganho, perda. Assim, tal pessoa age sem se enredar, sem gerar karma. Olha só, que onda. Pode perguntar. Perguntando, pergunte. É porque ali está escrito gratificação dos sentidos, mas você leu gratidão. Aí queria Desculpa, saber... é gratificação dos sentidos. Ah, tá, porque muda bem o sentido, né? Se for gratificação, desprovida de desejo de gratificação dos sentidos. Obrigado. Tá? Essa é a ação perfeita. Então, quando eu vou abraçar uma pessoa, eu estou abraçando essa pessoa com que humor? Porque eu quero satisfação dos meus sentidos, porque eu estou abraçando gratificação dos sentidos. Não, eu estou abraçando aquela pessoa porque é o que se espera de mim, né? Porque é uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor, eu não estou apegado ao resultado, eu não tenho interesse nenhum, é só uma demonstração de afeto. Ok, mudou. Entende? É tudo muito dentro da sua cabeça. A coisa funciona aqui dentro. Tá? Então, aí vamos falar um pouquinho mais. Esse desapego e essa tranquilidade, elas surgem quando a gente foca a nossa ação no Dharma. Quando a gente entrega os resultados para Krishna. Tá? E entregar esses resultados para Krishna não significa ser insensível ou indiferente ao resultado. Não é isso. Não é isso. Mas aceitar o resultado que vem. Seja ele positivo ou negativo. Seja ele qual for. Yoga também significa a mente sob controle. Então, a gente precisa, dentro nesse aspecto, sermos Suami. Suami, seu amo, mestres de si mesmos. Tá? Esse sentimento de posse é uma forma de apego. Então, é sem sentimento de posse. Porque se eu tenho sentimento, aquilo é meu. Eu e meu são duas palavrinhas que complicam a nossa vida. Muito. Dão essa ideia de sentimento de posse. Né? E a gente não tem posse aqui. A gente veio temporariamente. Sem inveja. A raiz da inveja é o desejo de ter algo que você não tem. Ter inveja significa que você não tem o foco no Dharma e que condiciona a sua felicidade a algo. Ah, se eu tivesse aquilo, eu ia ser mais feliz. Isso é a raiz da inveja. Né? Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E equânime diante das dualidades? Se eu não estou focado na minha ação iluminada, alinhada com o meu propósito, com o meu Dharma, né, como uma oferenda, então eu estou buscando coisas na matéria. Se eu estou buscando coisas na matéria, eu almejo os resultados dessa ação. Então, os resultados, ganho ou perda, passam a ter pesos diferentes e significados diferentes para mim. Se tal coisa acontece, eu fico feliz. Se tal coisa não acontece, eu fico triste. Então, trazendo para o contexto culinário, eu gosto de usar esse contexto,
ao executar uma determinada preparação, você pode se empenhar, você faz o seu melhor. Você oferece suas próprias ações durante aquele preparo para Krishna. E oferece também o resultado da ação, o prato pronto. E, finalmente, quando você prova a preparação, que agora se virou uma praçada, que você ofereceu para Krishna, o sabor pode não ter ficado exatamente do jeito que você havia planejado, do que você havia imaginado. Só que você não está apegado ao resultado em si, porque você realizou o seu melhor já. Né? E o resultado, aquilo lá, vem como uma oportunidade para você estabelecer uma conexão ainda maior. Você fala, poxa, da próxima vez eu vou colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais disso ou daquilo. Govira, mas aí você tem o desejo do sabor. Não. Você não quer desfrutar o sabor, não é isso. Você não está planejando, eu quero aquilo, você não está com esse desejo. Não, você planejou alcançar um determinado sabor, que pode ser frustrado ou não. Mas você não vai morrer por ter colocado, né, não ter colocado coentro no feijão, por exemplo. Você vai só corrigir isso. Então é um certo... Ragu, mas é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. É um esforço mesmo. É uma linha tênue por quê? Porque Maia está o tempo inteiro, esse mundo material está o tempo inteiro falando assim, desfrute-me, desfrute-me, desfrute-me. Não é? Complicado isso aí. Comentário de Srila Prabhupada no verso 21. Gente, eu acho que hoje eu passei o tempo, né? Quem é consciente de Krishna não espera bons ou maus resultados em suas atividades. Sua mente e inteligência estão sob pleno controle. Ele sabe que, por ser parte integrante do Supremo, o papel que desempenha como parte integrante do todo não é atividade sua, mas apenas algo que o Supremo faz através dele. Ao mexer-se, a mão não se mexe por iniciativa própria, mas pelo desempenho de todo o corpo. Quem é consciente de Krishna está em harmonia com o desejo supremo, pois não tem desejo de satisfazer seus próprios sentidos. E aí agora a gente vai entrar numa sessão que é bem legal. Bem legal, que ele vai falar dos diferentes tipos de yagya, ou sacrifício. E aí eu vou ter que perguntar para vocês como é que vocês estão de tempo, se vocês querem continuar ou se a gente encerra, vocês querem... Tudo por conta de vocês. Ainda tenho mais... Tem até o verso 42 ainda para a gente ir. Vamos parar por aqui? E a gente continua na próxima, né? Tá bom. Então, na próxima vez, a gente vai trocar um papo sobre... foi muita explicação, né? Falei um monte de coisa. Gente do céu. Mil perdões. Eu vou tentar da próxima vez ser menos prolixo. Se eu conseguir. Tá ótimo. Assim. É bem legal. Tá bom. Foi ótimo. Tá bom. À vontade. Também, né? Raguvira, Complexo. posso sugerir aqui, Por para a favor. gente ter mais ou menos o cronograma, umas aulinhas extras não dói. Eu prefiro fazer até assim, não deu, vai ter uma aula extra. Se o pessoal concordar, a gente entra num acordo aí. Vou mandar lá no grupo, para a gente tentar se encaixar. Porque, pelo visto, aqui a audiência tem sido assim, né? 5, 6, ao vivo. E mais ou menos as mesmas pessoas, né, que eu tenho lembrado. Então, assim, quem está ativo tem, vamos dizer assim, um voto maior. O peso vai ser maior de quem não está. E aí a gente entra aí num acordo de dia e horário para acertar, porque vira e mexe vai acontecer, né? A gente sabe como é que é a aula, uma pergunta a mais, é uma explicação, tarará. Então, aí começa assim...
Aí a gente não consegue cumprir o cronograma, se não... Pessoal concordar, uma meia hora para acertar o calendário, eu fico aí. Eu acho que a gente precisa de uma meia hora, mais ou menos. Pois é. Bom, eu vou mandar lá no grupo e aí a gente troca essa ideia, tá bom? Então, Hare Krishna, muito obrigado pela presença de vocês, por terem me dado essa oportunidade e por se darem também a oportunidade da gente partilhar esse conhecimento que Srila Prabhupada trouxe para a gente, tá bom? Hare Krishna, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.